Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que todos estejam bem e em paz profunda. Meu nome é Débora Matos, eu sou terapeuta holística, integrativa, estudante aí de algumas práticas também, como radiestesia, etc. Como vocês podem ver, estou super bem acompanhada hoje, né? Além da minha querida parente Pirita, que é a pedra, como muitos sabem, né, da prosperidade, da abundância, etc. O ouro de tolo, que alguns apelidavam. Estou bem acompanhada aqui de uns livrinhos, né, de radiestesia, aromaterapia, um livrinho sobre auras, que eu também vou ler, né. Estou de peruca nova, marsala, eu amo essa cor. Enquanto eu não assumo radicalmente não, 100%, os brancos, os prateados da nossa mãe querida, eu vou pintando. E eu gosto muito dessa cor. E está combinando com meu óculos novo, gente. Que coisa maravilhosa, consegui resolver o problema de ficar lendo assim do canto do óculos, né? Agora não está mais desfocado. Pessoal, eu vou fazer uma leitura aqui. Eu estou reiniciando o computador. Que eu ia pegar a leitura, continuar, né? Com o Curso em Milagres, ou então com os cristais florais e etéricos quânticos, né? Cristais e florais etéricos quânticos universais. Aí eu vou fazer a leitura do frequência vibracional. Oh, meu Deus, eu não desliguei aqui, só um pouquinho. Eu não desliguei o ventilador e dá uma barulheira, porque esse ventilador é bem forte, daquele grandão de pé. E dá muita interferência, né? Eu nem coloquei o microfone. Tomara que o vídeo saia bom, porque há muito tempo que eu não faço vídeo, né? Devido aqui ao meu dia a dia. E eu quero fazer então, né? A introdução, eu só vou dar uma olhada se eu já li, né? Prefácio e tal. Aí eu vou ler o Buscando a Frequência, página 24. Tá bom? Desse livrinho aqui, olha. Frequência vibracional. Ele é muito bom, tá? Eu leio com vocês, né? Não sei se você que tá chegando agora no canal, eu gosto de fazer umas leituras enquanto eu leio. Estou desbravando o livro, eu estou ajudando você também a se interessar pelo assunto, a aprender mais sobre o assunto, né? Essa é a minha intenção nesse canal, né? Divulgar esses ensinamentos, o conhecimento sobre as práticas integrativas, né? E complementares em saúde, que são as PICs, que a gente também chama de terapias integrativas, terapias holísticas, né? Então vamos lá. Buscando a frequência. A ideia de que o universo invisível, a ideia de que o universo invisível é mais real que o visível, essa nossa realidade que a gente vive, de fato nunca foi tão amplamente aceita pelos cientistas quanto neste século climático. Só que ela está longe de ser nova para filósofos e visionários, porque não esqueçamos, Aristóteles chamava a vida de, entre aspas, abre aspas para Aristóteles, espírito que permeia a matéria. Porque este livro, ele traz esse conceito, né, de que nós permeamos a matéria. Nós estamos dentro de uma bolha, um único sistema
de energia e de vibração, onde tudo reluz e tudo irradia e tudo está contido, né? Então, Aristóteles chamava a vida de espírito que permeia a matéria. Vamos, gente, vamos colocar na nossa cabeça. Nós somos espíritos que permeiam a matéria, né? Vamos começar a usar esse termo, porque é isso. Conceito que todas as grandes religiões endossariam com ardor. A filosofia do misticismo surge quando, eminentemente razoável, a recém-percebida realidade do mundo não material, de campos que influenciam, de ondas que transmitem, de mentes que permeiam. Espíritos que permeiam e mentes que permeiam. Vamos nos ligar no que é bom, no que é positivo, porque é o melhor caminho a ser seguido, né? A minha opinião é essa e a sua. Então, Guy Murchi, G-U-Y, Murchi. Então, pessoal, vamos prosseguir. Desde o início dos anos de 1970, estou profundamente envolvida no desenvolvimento da intuição e interesso-me por aquilo que os budistas chamam de percepção hábil. Em itálico, essa expressão está aqui no livro. Percepção hábil. Basicamente, né, saber como usar a mente para sanar o sofrimento. É a percepção hábil. É o que, no caso, eu estou praticando aqui agora. Eu sou fibromialgica e esse é o caminho, gente. É a gente se firmar no que positiva. Porque o que tem para jogar para baixo, arrastar para trás, é muita coisa. Então a gente vai e apresenta a matéria de mesma intensidade, de efeito oposto, como diz Newton, né? Então, meu entusiasmo pela intuição e pelos mistérios que a ela se relacionam nunca descreveu e, por meio de seu estudo, encontrei verdadeiras, nunca decresceu. Eu não sei se eu li certo. Então, ela fala aqui, meu entusiasmo pela intuição, pelos mistérios que a ela se relacionam, nunca decresceu. E por meio de seu estudo, encontrei verdades unificadoras, semelhantes em todas as religiões e caminhos espirituais, além de muitos segredos para maximizar um fluxo mais fácil na vida. É isso. Maximizar um fluxo mais fácil, mais tranquilo, da gente viver a nossa caminhada, né? Tem sido parte de minha prática da intuição trabalhar com a arte de questionar, inquirir regularmente o que sei, para ver se esse saber se dissipa ou evolui para algo mais abrangente, específico ou totalmente diferente. É a arte da gente se reciclar, né? Nosso conhecimento, porque aquela expressão engessada, né? Que alguns muito orgulhosos de seu saber, de vez em quando fazem uso dela. Eu já tenho a minha opinião formada. Pera lá, vamos com calma. Tudo bem, você tem a tua opinião, mas calma aí, porque a gente pode precisar desconstruir para conseguir
elaborar melhor, né? Do jeito que ela coloca aqui. Vamos ver se ela dissipa ou se ela evolui para algo melhor, né? Algo mais abrangente, específico ou totalmente diferente. E é assim, a gente vai se reconstruindo, né? E às vezes a gente vai se desconstruir para poder renovar o saber, né? Renovar o saber e atualizar o saber, né? Que às vezes não cabe mais a gente pensar daquela maneira, né? Porque senão a gente acaba ficando para trás. Se a gente não for capaz de reciclar as nossas ideias, né? A gente pode incorrer neste erro, né? Pois é. Houve momentos em que um interesse como a reencarnação e o conhecimento de minhas vidas passadas, que constituiu grande parte da minha visão de mundo durante muitos anos, cresceu até tornar-se algo tão grande e impessoal que não teve mais o mesmo sentido ou importância, e eu parei de concentrar-me tanto nele. Sempre é surpreendente ficarmos muito fascinados com alguma coisa e depois muito indiferentes. Porém, aprendi que a intuição é mais precisa quando continuamos honestos e flexíveis. É desse jeito, né? Apesar de minha prática de questionar, não havia me ocorrido que poderia haver outro estágio, além do desenvolvimento da intuição, uma habilidade mais específica que pudesse nos levar mais longe em termos de nosso potencial humano. Há pouco tempo, ocorreu-me que eu havia não só me tornado intuitiva, mas também, por intermédio de minha prática de aconselhamento e da assistência social, desenvolvido sensibilidade empática a vibrações, texturas de energias, frequências da consciência e padrões de emoção, crença e finalidade entremeados. E que trabalhar com tudo isso seria a etapa seguinte. Aí vem essa frasezinha aqui, né? Estamos todos evoluindo para um aumento da sensibilidade. Estamos todos evoluindo para um aumento da sensibilidade. Ai, gente, eu acho que tá assim um pouco, como é que fala? Embaçado aqui, né? Desfocado. Gente, o negócio do desfocado não tá querendo me largar, não. Pelo amor de Deus. Continuando. Todos nascemos sensíveis e empáticos, mas por falta de reconhecimento e treinamento, essa capacidade muitas vezes se fecha ou é posta numa prateleira para uso em data posterior, entre aspas, né? Para uso em data posterior, tipo assim, fica ali que eu, quem sabe um dia, né, eu possa precisar. Tá ali na prateleira, né? Então, é uma sorte que a minha esteja ativa. Agradeço a minha mãe por ter plantado cedo em mim as sementes da sensibilidade. Costumávamos esperar no carro enquanto meu pai dava uma passadinha no escritório em Chicago aos sábados. Para passar o tempo, brincávamos de adivinhar o que as pessoas estavam pensando. Líamos a mente dos transeuntes e criávamos para eles vidas imaginárias. Para disciplinar-me, ela geralmente invocava a regra de ouro, dizendo, abre aspas, como você se sentiria se estivesse no lugar dessa pessoa e alguém lhe fizesse isso? Fecha aspas. Eu interpretava a pergunta literalmente
e me transportava pela imaginação à realidade do amigo injustiçado. Estava aprendendo a intuir, entre aspas, as pessoas. Quando comecei a trabalhar profissionalmente com a intuição, ali pelos 20 anos, as informações vinham predominantemente através dos sentidos interiores da visão e da audição, e eram rápidas e impessoais. Logo, minha intuição passou a ser mais tátil, voltada para as sensações. Desculpe, a minha entonação aqui saiu errado. Logo, minha intuição passou a ser mais tátil, voltada para as sensações. 2 pontos. Aquilo que os metafísicos chamam de clarissenciência, entre aspas, clarissenciência, o sentido espiritual do tato. Percebi que eu estava sentindo as pessoas com todo o meu corpo e não só com a cabeça, e que eu estava pessoalmente muito mais ligada, embora o processamento fosse mais lento. Comecei a me sentir do mesmo modo que meus clientes se sentiam. Eu olhava para um cliente cujo rosto estava contorcido e sentia meu próprio rosto assumir exatamente aquele padrão muscular. Em poucos instantes, conhecia a repulsa com que ele convivia. Se eu me sentasse diante de um cliente que tinha o peito e os ombros encolhidos, sentia em mim uma postura interior, o que me levava a compreender a razão pela qual ela se sentia triste ou derrotada. Aí vem uma frase de William James, em destaque, né? Somos como ilhas do mar, separadas na superfície, mas ligadas nas profundezas. Gente, é desse jeito. Enquanto fazia as leituras, muitas vezes eu sentia os sintomas físicos, digamos, da angina ou do tornozelo quebrado do cliente, ouvia música se ele tivesse vocação para a música, ou sentia o cheiro das flores ou do mar se ele voltasse para os odores. Se ele se voltasse para os odores. Às vezes, eu sentia uma textura energética como se fosse lixa, ou cinzas, ou seda. E por fim, percebi que era assim que a outra pessoa estava sentindo a realidade dela. Comecei a chamar esse fenômeno de entre aspas, impressão direta. Achei que isso é que era ser impressionável, só que num nível muito sutil. Como se a informação e o sentimento estivessem de fato sendo impressos em mim. Também aprendi a não deixar que esse modo de saber representasse uma desvantagem, pois assim que me concentrava novamente em meu próprio corpo e em minha alegria nata, eu voltava a meu eu normal, relativamente bem equilibrado. Aí vem uma outra frase de Jacob Boehme. Todo o mundo exterior e suas formas são uma característica do mundo interior. Exatamente. Há alguns anos, recebi para consulta uma mulher que havia sofrido abuso físico e sexual na infância. Eu ignorava o fato e ela estava tensa e taciturna. Eu não tinha experiência suficiente para reconhecer ali o fenômeno que isso havia então se tornado. E quando ela se sentou com hostilidade na cadeira em frente à minha,
com os braços bem cruzados, agindo como se não quisesse estar ali, eu me senti intimidada e amedrontada, e em seguida zangada. Porém, recorri à gentileza profissional e comecei a fazer a leitura. À medida que ia penetrando nas camadas defensivas dela, descobri o abuso e senti o quanto ela estava ferida e vulnerável. Percebi que tinha captado os sentimentos dela alguns minutos antes. Ela é que estava intimidada e tinha medo e raiva. Então, quando senti o amor que ela guardava sob tudo, fui invadida por uma compaixão pelo que ela havia corajosamente enfrentado. Contei-lhe como eu sentia seu verdadeiro eu, e ela rompeu em soluços. Entendi então que ela havia inconscientemente mimetizado as emoções de seu agressor, uma forma negativa de empatia ou sensibilidade corporal, e estava pondo para fora os mesmos traços que ele lhe havia mostrado, só que de um modo diferente. Pensei, entre aspas, quantas pessoas reagiram a essa mulher como eu quase fiz, refletindo-lhe a falta de carinho, a rejeição, a raiva e a dureza, e reforçando sua ferida. Fecha aspas. Aprendi com ela uma lição valiosa sobre a relação entre o que eu sinto e o que as pessoas ao meu redor estão sentindo. Somos como diapasões, copiamos as ressonâncias que tocamos, entre aspas, energeticamente. Quero frisar que esse aprofundar da orientação, principalmente visual mental, para um modo mais voltado para a sensação e, por fim, para uma ultrassensibilidade voltada para o corpo ainda mais profunda, foi o caminho que minhas capacidades tomaram para se desenvolver e que esse caminho não é melhor que nenhum outro. Certas pessoas conseguem permanecer mais distantes, trabalhando com a parte superior do cérebro, ou recebem informações por meio de um único sentido preferencial, como a audição. Meu caminho através dos níveis do cérebro até a fusão com o corpo tem sido meu professor, levando-me gradualmente direto aos princípios da vibração pessoal que tanto desejo mostrar com este livro. Aí vem uma frase destacada, e ela começa com uma palavra entre aspas. Intuindo a vida, será possível aprender muita coisa. Já fiz dezenas de milhares de leituras de vida particular e profissional. Durante as sessões, relaxo até adquirir uma identidade pessoal suave, menos definida, e me expando até abarcar mais espaço e tempo, elevando a frequência de meu corpo, minhas emoções e minha mente até um nível superior. À medida que me concentro na pessoa e procuro fazer com que a frequência de minha energia corresponda à dela, conscientizo-me de uma porção igualmente expandida dessa pessoa, um campo de informações que contém o potencial dela. Na verdade, eu me fundo a ela, ou a intuo. O intuo aqui está em itálico, que ela quer destacar, né? Dizendo que a intuição é exatamente isso, né? Expandir o nosso campo até chegar ao campo da pessoa, o campo de informações,
né, que contém o potencial dessa pessoa. E aí, fundindo com o campo de informações dessa pessoa, é esta a intuição. Assim se dá, né, o cruzamento desses campos. Isso a gente também estuda, né, quando a gente estuda os florais, a gente fala muito desse campo, né, de informações ou de campo de consciência, no caso, que a gente usa mais esse termo, né, quando a gente estuda os florais. Eu estou me referindo aos florais de Bach, que é a base, digamos assim. E isso é a intuição, né? Ela vem através dessa interação que o que ela está explicando aqui. Essas informações energéticas, então, vêm à tona em mim como se eu fosse ela. E imediatamente descubro um padrão complexo que inclui seus desejos terrenos, intenções anímicas, permissões, bloqueios, lições de vida, talentos, e qual será a provável sensação quando ela atingir seu potencial. Sei isso por meio de meus próprios sentimentos e sensações corporais. O desafio, então, é articular esse corpo de informações numa sequência lógica que possa ser entendida pela outra pessoa. Muitas vezes já constatei que nesses níveis mais profundos é impossível que nós de fato estejamos separados uns dos outros. Muita coisa é compartilhada. No entanto, paradoxalmente, somos todos únicos. Como tudo isso funciona realmente, confunde a mente. Aí vem uma frase de Jung, que é a seguinte: às vezes sinto como se estivesse espalhado na paisagem e dentro das coisas, e vivo eu mesmo em cada árvore, no quebrar das ondas, nas nuvens e animais que vêm e vão, no suceder das estações. O mesmo processo de intuir, está em itálico intuir, né? Que é essa dinâmica, né? Da percepção do outro em nós. Essas são as minhas palavras, tá, gente? Então eu vou continuar aqui, eu vou recomeçar, na verdade. O mesmo processo de intuir pode ser usado para compreender profundamente qualquer coisa. 2 pontos. Uma dinâmica familiar, uma planta doente, uma empresa, uma tendência de mercado, um país. Só um parênteses meu aqui. Essa dinâmica também, né, do campo, ela existe no trabalho que nós fazemos de... existe o campo, né, é a constelação familiar, né? Existe o campo, onde se manifestam através dos bonequinhos que estão ali interpretando cada personagem daquela história que a pessoa monta da sua vida, e de acordo com o que vão se sucedendo os acontecimentos dentro daquele campo, vai se mostrando como está acontecendo na vida da pessoa, entendeu? Está refletindo no campo. Então, esse campo é essa energia, né, gente, que está em tudo e que nós somos capazes, que está em tudo assim, porque nós estamos nele, né? E essa intuição, na verdade, é a manifestação desse campo se fazendo. Então, vamos dar prosseguimento aqui.
Sei que isso é uma habilidade que todos estamos desenvolvendo. Na verdade, a sensibilidade que nasce da capacidade de entrar em comunhão com a vida é o nosso meio mais normal de conhecer as coisas. Quando conhecemos e interagimos por intermédio de vibração expandida, de nível superior, o resultado é sempre compreensão, apreço e compaixão. Estou contando essas coisas porque talvez você, leitor, também possa conhecer outras pessoas de maneiras inexplicáveis, ou sinta um aumento da sensibilidade que o encha de informações e percepções que não tem certeza de que são suas ou não. Quero tranquilizá-lo de que sua sensibilidade pode tornar-se um trunfo incomparável para viver neste mundo, fazer negócios ou alcançar a sabedoria. Além de aprofundar seu saber, o trabalho com a força de sua vibração pessoal pode ajudá-lo a dissipar seus medos e a ser mais amoroso, a promover uma verdadeira estabilidade, ter relacionamentos melhores, tornar manifesta a vida que você precisa e quer e acelerar seu crescimento espiritual. Como este livro me sugeriu seu título. É uma frase em negrito em destaque, né? Ela vai contar isso agora pra gente. Como este livro me sugeriu seu título, que é Frequência Vibracional. Adoro a sincronicidade, porque as experiências de alinhamento são divertidas e reconfortantes. E elas chamam-me a atenção para a ação de uma força superior que coordena a vida. Embora a ciência nos diga que a coincidência é normal 20% do tempo, continuo prestando atenção a prenúncios e sinais. No caso da criação deste livro, recebi um sinal que foi direto ao meu coração e demonstrou os princípios sobre os quais escreveria. Meu pai morava sozinho na Flórida, a quase 2.000 quilômetros de mim, e tinha muitas emoções conflitantes escondidas por trás de uma fachada estoica. Ele nunca demonstrava muita efusão, nem gostava de conversar sobre o que realmente importava, por medo de perder o controle e virar um bobo chorão, acho eu. De modo que sempre me sentia um pouco tensa quando estávamos juntos. Em 2000, ele morreu de repente, sentado em sua poltrona após o jantar. Seu coração parou. Um vizinho o descobriu 4 dias depois. Mal pude acreditar que não tinha percebido que isso poderia acontecer, que não tinha telefonado ou feito uma visita a ele antes. Talvez ele não quisesse que ninguém interferisse na sua tranquila passagem e tenha impedido que eu visse sua morte. Mas mesmo assim, continuei me sentindo mal por não ter estado lá com ele. No dia em que ele morreu, eu estava escrevendo um livro sobre sonhos e não conseguia me concentrar. Deixava o computador a todo momento e andava pela casa, parando e olhando para o nada. O que eu estaria tentando fazer? Por que meu fluxo criativo estava bloqueado? No início da tarde, resolvi desistir, sair um pouco e ir ao cinema. Eu não sabia o que estava em cartaz, mas cheguei a tempo de assistir a sessão de um filme chamado Alta Frequência, com Dennis Quaid e Jim Caviezel. Nesse filme, um filho descobre,
que, graças a estranhas condições atmosféricas, pode falar com o pai já morto por meio de seu rádio de ondas curtas. Comunicando-se desse modo, encontrando uma frequência comum que atravessa tempo e dimensões, eles solucionam mistérios, curam antigas feridas e criam um futuro melhor, no qual o pai não morre tão cedo. Calculei que estava assistindo a esse filme enquanto meu próprio pai morria. E isso foi o mais perto que cheguei de estar ao lado dele neste momento. Desde então, esse filme tem para mim uma carga emocional especialmente forte. Corte para o presente. Estou esquematizando umas ideias para este livro e minha mente está cheia de possibilidades em termos de coesão, estrutura e oportunidade. Como o chamarei? Encho as páginas de um caderno com uma variedade de frases inteligentes e subtítulos que as modificam quando minha mão, por si só, escreve frequência. Assim sendo, em maiúsculas. Aqui está em caixa alta, né, no livro. Fiquei encarando a palavra. Senti meu pai muito perto. Ouvi sua risada, como se estivesse esperando que eu entendesse a graça de uma de suas inúmeras brincadeiras. Pensei, talvez seja bom. Certo, talvez seja bom mesmo. Não, é simples demais. Não, é o nome de um filme. Mas sim, na verdade, tem a vibração certa. Estremeci. Parei um instante e percebi que havia acabado de vivenciar a mesma frequência comum que atravessa as dimensões entre a vida e a assim chamada morte, que os personagens vivenciaram no filme. E meu pai estava desfrutando imensamente das camadas de significados. Eu havia acabado de vivenciar a força e a magia da frequência. A palavra frequência está em itálico. Não se pergunte do que o mundo precisa. Aqui é uma frase destacada, tá? De Harold Whitman. Não se pergunte do que o mundo precisa. Pergunte-se se faz você despertar. Então vai e acorde, pois o que o mundo precisa é de gente desperta. Escrever este livro foi por si só um aprendizado para mim. Eu achava que sabia sobre vibração e sensibilidade quando comecei. Mas as informações e insights que vieram espontaneamente no curso da escrita foram muitas vezes avassaladores. Foi muito divertido penetrar nesse corpo de conhecimento e transformá-lo em palavras. Na verdade, quanto mais o explorava, mais alegre eu ficava. As visões e a compreensão da realidade vindoura a que cheguei não são nem um pouco terríveis, são boas e brilhantes. Dou-lhe as boas-vindas nesta fascinante investigação dos potenciais que estão pacientemente aguardando dentro de você o momento de ver a luz. O momento é esse. Eu espero que você o desfrute ao máximo. Então, o nome dela aqui, né? Penny, eu não sei como é que fala muito bem isso daqui, como é que se pronuncia. Penny Percy. Então, Penny Percy, condado de Marin, Califórnia. Bom, então aqui ela está, né, nos contando essa bela história
sobre esse encontro, né? Buscando a frequência. E como ela chegou ao nome do livro, né? Eu vou até ver se eu vejo esse filme, bem interessante. Porque, inclusive, esse enredo aqui do filme, que é uma pessoa que está ainda encarnada, né? Num nível de vida, numa dimensão, e a outra pessoa está em outro nível de vida. Tem uma vidente que eu gosto de ver, uma delas, né? Que ela fala exatamente isso, que é possível as pessoas se comunicarem com as pessoas que já estão nesse outro lado da vida, através do rádio. Ela fala exatamente sobre isso, através da frequência de rádio, de uma determinada frequência que ajusta os dois. Que ajusta, né, afiniza. Bom, eu nunca experimentei, não sei como faz, tenho curiosidade, mas me lembrei da vidente, né? Eu tô aqui tentando lembrar o nome dela, porque é uma das que eu sigo, das que eu escuto. Eu vou me lembrar daqui a pouco dela. Ela é do Maranhão. Ela tem um cabelo curtinho assim, é morena com luzes, né? É porque tá vindo o nome de uma outra na cabeça e o dela eu tô esquecendo. E aí ela fala sobre isso, né? Achei muito interessante. Eu quero ver o filme, se ele me dá dica, porque ainda não parei na internet pra ir atrás disso, sabe? Pra pesquisar. Mas, nossa, seria muito maravilhoso, né? A gente já pensou se eu aprendo e venho aqui contar pra vocês? Ver quem aprende primeiro, o primeiro que conseguir as informações, como é esse negócio da gente se comunicar pelo rádio com a outra pessoa que já passou desse plano para o outro, como é que é? Porque eu quero muito. Ah, eu quero. Como será isso, gente? Isso deve ser muito legal. Nossa, eu consegui falar com meu papai querido, meu irmão. Olha só, gente, que legal. Com algumas pessoas que já se foram, né? Que a gente tem saudade, né? Fica uma saudade, como se a pessoa tivesse viajado para um outro país, que há muitos anos a gente não vê. Eu percebo assim, dessa forma, não sei vocês que estão aí do outro lado, me escutando. Então, o próximo é o capítulo 1, que se chama Nossa Transformação é como a da Fênix. Gente, esse livro é interessante. Sabe por quê? Eu tô achando. Porque ele fala sobre essa coisa da gente se misturar, né, com a energia do outro e não, e não saber até que ponto é a gente ou se é o outro, né? E que isso a gente pode treinar, né? A gente é capaz de treinar, como ela está dizendo aqui, que ela atendia nos pacientes dela. Muito interessante, eu me sinto muito representada nisso tudo aqui. Eu tive muita, assim, percebi muita semelhança com isso que ela está relatando e com o que eu vivo, né? Porque eu estou trilhando esse caminho de terapeuta, estudando, né, me aperfeiçoando, me desenvolvendo, e com isso vendo que a minha percepção, como ela coloca aqui, a minha percepção como médium empata, que é o apelidado médium esponja, ele é capaz justamente, né, de ter essa percepção e poder fazer desse talento, não sei como ela até coloca aqui, né, eu já esqueci até como ela coloca, pode ser algo muito proveitoso, né, tanto para quem nós estamos ajudando, quanto para nós mesmos, porque quando
exatamente isso. Quando a gente se dispõe a estar ajudando, a gente também é ajudado. A gente tá nessa frequência, nessa vibração, né? Nessa frequência vibracional, como está dizendo aqui, olha. Aí tem um, deixa eu lembrar o subtítulo, né, que eu acho que eu não li. As 9 fases da transformação pessoal. 9 fases, tá, gente? Para utilizar todo o potencial da energia interior. Tá aqui, olha. Editora Cultrix. Gente, isso tá bem desfocado, né? Acho que vou ter que dar uma limpadinha nessa lente. Gente, esse livro, olha, eu gostei. Eu vou dar uma olhadinha se eu já fiz vídeo do início dele. E se eu não fiz, aí eu vou fazer, né? Tem o sumário, agradecimentos, prefácio ao leitor. É porque eu cheguei a ler, né? Para dar uma olhadinha nele, o iniciozinho. E aí, quando ela começa a falar esse papo de que a gente tá tudo dentro de uma bolha cósmica, universal, eu falei, rapaz, é isso mesmo. É o que eu acredito também, é como eu vejo. É isso aí. Então, gente, até o próximo vídeo. Esse vídeo ficou bem longo, mas eu adorei fazer esse formato, assim, mais da gente parar, fazer uma leitura com mais reflexão, né, enquanto a gente está lendo, do que aquela leitura ali só para ler, né, e passa batido. Porque eu tenho feito alguns vídeos assim, né, e aí eu parei para refletir sobre isso no Um Curso em Milagres, porque também é um livro de muita... É um livro bem denso, assim, voltado para uma interiorização, né? A gente percebe que existe muito essa necessidade desse contato interior, né? Bem centrado, bem focado enquanto a gente está lendo. Então, para fazer uma leitura assim, en passant, sabe? Por cima, e fica mais assim, só protocolar, né? Só pra botar aquele vídeo ali dizendo que tem aquele capítulo e pronto. Mas eu acho interessante, assim, eu também conversar aqui com vocês e fazer esse treinamento também ao mesmo tempo, né? Não ficar tão robotizada, só lendo e pronto. E quanto ao Um Curso em Milagres, eu aproveito para falar, eu estou querendo ver se eu entro num curso, assim, no encontro, né? Porque num grupo, para poder estudar, né? Tô vendo, tô fazendo os contatos no Instagram, no Facebook, com as próprias pessoas que têm seus canais também, falando sobre o 100, né? Como a gente chama Um Curso em Milagres. O 100. A gente usa também essa abreviação para o livro. Porque eu gostaria muito de trazer, sabe, esse estudo aqui. E quem sabe a gente pode fazer um grupo nosso, né? Só que em meio a tantos estudos que eu tenho. Mais, por favor! Mais! A gente precisa se alimentar do que é bom, alegre e próspero, né? Então, aí é muita coisa, né? Muita coisa, graças a Deus. Mas eu tô pensando em fazer assim futuramente, sabe? Quem sabe a gente fazer um grupo, né? Que esteja entrando em contato comigo, né? Interessado também. Ou eu vou trazendo também, né? De um grupo que eu esteja participando eventualmente, futuramente, né? Esteja trazendo pra cá, pro canal, o conteúdo do que eu venho lá, aprendendo lá, né? Trazer pra cá. Tá bom, pessoal? Foram
Meu pai do céu, quase 50 minutos de vídeo. Acho que esse foi o vídeo maior. Aproveitando, né, que a calmaria, que meu filho tá... Eu tô fazendo esse vídeo aqui no sábado, ele tá reunindo com os amiguinhos, eles inventaram um amigo oculto, né? Aí ele tá lá fora, tá um clima bom, não tá fazendo calor, aqui tá meio... Tá bem assim, esse inverno amazônico, esses dias, sabe? Bem friozinho. E eu tô em meio aqui a meus estudos e tal, eu resolvi fazer esse vídeo. Eu fui reiniciar aqui o notebook. Vou dar uma pausa, vou ver um outro depois, né? Para continuar fazendo as leituras. Aí eu aproveito para dar um recadinho também. Eu tenho desenvolvido durante um tempo, já mais de um ano, a Flor Divina produtos terapêuticos, que são produtos cosméticos bem nessa pegada natural, nessa pegada da gente se livrar desses produtos com muita química, né? Tem as especificações, né? Tem o produto verde, produto livre de crueldade animal, produto tem várias denominações, né? Para os cosméticos. Esses cosméticos mais naturais, né? Mais naturais. Aí eu moro aqui numa região que as pessoas não são muito sintonizadas, sabe? Nessas coisas da espiritualidade, desse modo de vida, assim, mais conectado, né? Apesar de ser, né? Floresta Amazônica. Mas é uma cidade, Então, mesmo assim, as pessoas, por exemplo, o grupo, né, com as pessoas com as quais eu tenho mais contato, dentro de um grupo que é o grupo que deveria ter mais contato também com essas coisas, né, de floresta e tal, não é ligado, sabe? E embora eu tenha né, persiga esse objetivo por aqui, de expandir, de procurar informar sobre esses produtos, né? Sobre os florais, sobre os óleos essenciais, os óleos vegetais. Aqui se usa bastante, porque é daqui da região, a andiroba e a copaíba, né? E assim, menos conhecido, o sangue de dragão, mas também tem. Mas é isso aí, eu vou fazendo o que dá também, né? Para eu também não me avexar, para eu também não me estressar. Vou cuidando da minha saúde, vou estudando. Hoje eu tive uma masterclass que chama, né? Eu acho que só que também teve a falta lá de 2 palestrantes, mas era sobre uma coisa um estudo mais aprofundado na aromaterapia, que é sobre seu uso e as funções dos óleos na região gastrointestinal, que é muito importante. E existe uma briga, né, entre vou fazer um vídeo sobre isso, para conversar, para esse vídeo não ficar enorme, mais do que já tá, sobre a ingestão dos óleos essenciais, que é algo que, meu Deus, a gente precisa muito, muito fazer o uso dessa maravilha, desse recurso. Então eu tô querendo me aprofundar, né, no estudo, e depois eu vou fazer um vídeo também, se Deus quiser, eu só tô prometendo, para mostrar os meus certificados, né, que eu tenho estudado bastante essa área das terapias. E tento persistir também pro final aí já, que tem essa condição limitante, a fibromialgia, né? Mas estou persistindo para terminar o meu curso superior de letras, né? Língua portuguesa, aqui pela UFAC, graças a Deus. E é isso, gente. É isso, vivendo, aprendendo, sendo,
né, se desenvolvendo, buscando luz, buscando conhecimento. É isso aí, tá? Eu tô por aqui. Se alguém quiser, né, divulgar o canal, né, aquele curte, comente, compartilhe, tá? Dê sugestão, quem quiser. Tô por aqui, tô buscando me firmar nessas coisas boas, né? Como diz o Padre Sebastião, penso no que é bom e vivo com alegria, né? E é assim que tem que ser. Assim que deve ser, não tem que. Assim que deve ser. Tá bom, pessoal? Beijos, não reparem as minhas unhas descascadas, porque eu decidi conseguir, né, parar pra fazer uma unha aqui, mas é isso, não dura quase nada e já vou tirar pra poder ver se eu faço, porque eu demoro até a tirar, né? Então tá, então deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Acho que é só isso mesmo. Qualquer coisa eu faço o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Beijo, fiquem com Deus e com a Virgem Mãe. Namastê. Gratidão. Até a próxima. Tchau.